E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Cartola FC no canal. Tô trazendo para vocês a pontuação da rodada, que foi assim. A semana tem uma semana mais longa para trabalhar sobre Cartola. É a rodada de Copa do Brasil, de Sul-Americana também. Então a gente vai observar melhor os times brasileiros e vai ter mais tempo para analisar as opções. Esse foi o time principal, fechamos em 85,29. Se tivéssemos colocado um capitão diferente, arriscado um pouquinho mais, poderíamos ter ido ainda melhor, mas foi uma pontuação razoável para essa rodada, melhor do que os 59,11 da última. Então o time foi uma boa. Algumas apostas como o Andrei foi bem. Deixa eu ver se dá para mostrar a escalação para vocês. Andrei foi bem. A troca indo de Moisés e de Paquetá não foi uma escolha muito boa. Acabou não sendo uma escolha muito boa. Mas apostar em Gustavo Henrique na zaga, Dedé, foi bem. Os três zagueiros foi bem. O ruim foi o Vanderlei ter tomado o gol e acabou não sendo exigido. Aquele pênalti mandrake lá e ele quase pegou. Se ele pega, ele imita, eu tinha estourado. Porque ele tava com 5, tipo, devolve 7, dá pra 92, né? Devolve 5, devolve 2, eu tinha passado dos 100 fácil nessa conta. Se não fosse aquele pênalti, os 100 pontos tinham chegado. E no time bom e barato, acabou ficando com essa pontuação de 57,61. Eu tô dizendo pra vocês porque eu não tenho nenhum jogador do jogo de hoje, que começa agora às 8 horas, são 7 horas agora. De Bahia e Atlético Mineiro, recomendo quem puder ver assistir para poder observar, porque vão ser dois bons times para se apostar. E o time do Bom e Barato ficou assim. Rafinha não jogou, então uma pontuação que a gente não pode reclamar. O meio-campo foi bem, o ataque até que trabalhou bem. O ruim foi que o Paulo Miranda zerou. E o Paulo Vitor só fez o menos um. E o Cruzeiro acabou indo mal, então prejudicou um pouquinho o time. Já no time de apostas, foi uma mitada. 103 pontos num time só de apostas. E olha que o Douglas fez menos um. Então você pode ver, era um time mais de aposta mesmo. E aqui apostamos no André como capitão, então não rendeu quase 30 pontos. Vocês podem ver que o ataque, o único que fez gol foi Marcelo Cirino. Que já deixa claro para vocês que para essa próxima rodada ele é uma boa opção. O Atlético Paranaense não para time, afinal só tem a Sul-Americana. Então terá uma semana livre para poder enfrentar. A defesa com uma aposta em Thiago Martins foi uma boa. No Gustavo Henrique aqui também. Apostei no Jonathan. Aqui ó. Danilo Fernandes. Técnico acertão, mesmo técnico do principal. Alguma das minhas apostas eu levei o principal, que foi aqui ó. Técnico, Gustavo Henrique e Andrei. Eu tô tentando apostar em algumas coisas para ver se eu consigo abrir vantagem na liderança nas ligas que eu tô. Foi uma pontuação boa. Meio campo foi bem. O único mal foi o Douglas. O ataque, o Gabigol surpreendeu, pontuou mesmo sem gol. Marinho também. Ele pontuou bem graças ao gol. E os meias foram muito bem. Defesa foi regular. Mas juntando tudo e escolhendo o capitão certo. Podia ser mais pontos com o Bruno Henrique, mas já foi um capitão diferente. Foram 103 pontos nesse time. Também estou voltando aqui para vir para falar com vocês que eu também estou vindo para discutir a rodada. Fazer uma análise com vocês da rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua líder, São Paulo continua em segundo, o Inter ganhou algumas posições, o Grêmio se manteve em quarto, mas pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro. E os resultados foram vitória do Ceará, vitória do Corinthians. O Vasco é forte em casa, com o mandante em São Januário. Saiu de São Januário, não foi a mesma coisa, foi um show do Romero. Palmeiras muito bem em casa, Cruzeiro não conseguiu se manter em casa diante do São Paulo. Se o Barco tivesse metido aquele golzinho, poderia ter sido um jogo diferente. O Atlético Paranaense, que vinha jogando bem, como eu falei pra vocês, vinha agradando o jeito que eles vinham jogando. Quando pegou um time um pouco mais, pegou um time bem mais fraco, meteu 4 logo em casa. Mostra que o time tá bem regulado agora, tá direitinho. O Flamengo deu um susto, mas venceu de 4-1. Poupou quase ninguém. Creio eu que vai jogar a Copa do Brasil, mas domingo poupe alguns titulares contra o Grêmio, porque tem que Libertadores na outra quarta-feira. Domingo não, sábado. Então, de repente, nem poupe, pelo prazo que tem.
O Inter foi muito bem, é um dos times que dá para se apostar nessa rodada. Chapecoense e Grêmio. O Grêmio poupou todo mundo e eu estranho do Renato que ele falou que vai poupar para esse, que vai poupar também contra o Flamengo, pelo brasileiro. Então achei estranho. Santos acabou perdendo em casa o América Mineiro. Bahia e Atlético agora o jogo das 8. É um jogo para se observar porque são um time com boas opções para a próxima rodada. Vamos analisar a próxima rodada aqui, galera. Começando com Botafogo e Santos. Santos deve poupar nesse jogo, porque tem jogo de Libertadores no meio de semana agora. E não, nesse meio de semana Copa do Brasil, na outra semana tem Libertadores também. Então é provável que poupe contra o Botafogo aqui no Rio. Então alguns jogadores do Botafogo podem ser uma boa opção, como Matheus Fernandes, Léo Valência, apesar de a média do Léo Valência em casa não ser boa. Igor Rabelo também, que de repente possa ser mais fácil o SG. No sábado o Grêmio também contra o Flamengo. Se o Grêmio realmente for poupar jogadores, creio eu que o Flamengo vai com o time titular, porque terá ainda um prazo de 3 dias de descanso para poder pegar o Cruzeiro no Rio. Então deve ter alguns titulares, pelo menos no time. Não sei quantos jogadores ainda vão viajar ou já viajaram para Porto Alegre, porque vão ficar uma semana lá. Então, se levarem 30 jogadores, é provável que pelo menos tenha um misto contra o Grêmio. Corinthians e Atlético Paranaense, não sei se o Corinthians poupa, porque eu acho que vai enfrentar agora a Chape fora pela Copa do Brasil, mas eu acho que depois são 2 jogos em casa. Mas o Atlético Paranaense vem jogando muito bem, então podem ser algumas opções sim. Lembre que essa rodada deixa não terá alguns favoritos, dependendo para colocar. Só que, dependendo, mesmo se fossem os dois titulares, é um jogo mais difícil para se apostar. Aqui, Paraná e Ceará. É um jogo bem complicado. O Paraná em casa tem costumado ganhar. E o Ceará em casa também ganha e tem feito alguns joguinhos bons fora. Então, de repente, uma apostinha daqui não seja nada de diferente, não. Palmeiras e América Mineiro. É provável que o Palmeiras vá com os reservas nesse domingo, porque tem jogos importantes. Vai jogar essa semana pela Copa do Brasil. Na semana que vem vai jogar pela Copa Libertadores. Esses são os times assim, ó. É que nem aqui, ó. Vitória e Cruzeiro. Mesma coisa pelo Cruzeiro. Depois passará uma semana no Rio de Janeiro depois desse jogo. Aqui é um bom jogo para poupar, para jogar, para apostar. Ou porque São Paulo e Vasco. Então é uma boa opção para mim nesse jogo, porque o São Paulo só joga Sul-Americana, então vai jogar Sul-Americana, mas depois joga domingo e fica uma semana sem jogo, passa a jogar no outro final de semana. Então creio que São Paulo não vai poupar ninguém. Vai com o time 100%, até porque pode ser uma das chances de assumir a liderança. E aqui a lei do ex contra o Vasco pode ser forte. Tem a opção de Diego Souza, Nenê e Anderson Martins como lei do ex. Dos titulares é isso mesmo. Outro jogo bom para se apostar é Fluminense e Bahia. Bahia tá na Copa do Brasil e tá na Sul-Americana. Tá na Sul-Americana ainda. Então possa ser que poupe algum jogador ou outro, talvez. Já o Fluminense não tá em mais nada. Tá na Sul-Americana? Não, o Fluminense já até na Sul-Americana foi eliminado. Mas mesmo assim, só de não estar pela Copa do Brasil estar em só mais uma competição, fica mais fácil para se manter. E o Pedro em casa costuma pontuar bem. Gilberto, que foi mal na última rodada, são opções que dá para se ter no seu time. Aqui Sport e Chape, que eu acho, são dois times que não vão ter poupação. Então, quem quiser ir com jogadores tanto do Sport quanto da Chape é uma boa. E Galo e Inter, dois times que não disputam mais nada, é só o brasileiro. Então, tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. Observar o Galo hoje, que pode acabar sendo uma boa opção de repente em casa, alguns jogadores. Quero observar mais um pouco aquele Terence, que o Terence parece ser um bom jogador. Chara é um excelente jogador, então posso ser algumas das apostas para a rodada. Além do Patrick aqui também. Mas vamos lá, analisar vitórias ou derrotas, pelo menos para a rodada. Aqui eu acredito que com o Santos poupando, se o Santos poupar realmente, uma vitória do Botafogo em casa. 1-0, nada demais, que o time não tem criado tão bem assim também. Aqui, se os dois times principais, eu acho que daria Grêmio, porque o Grêmio é muito forte em casa. Agora,
como o Renato disse que deve poupar ainda contra o Flamengo, se o Flamengo vir com o titular, ou mesmo com o misto e o Grêmio reserva, pode ser que o Flamengo consiga ganhar fora de casa. Mas aí com um misto, total reserva e um misto, ou um total reserva, eu aposto mais no empate. Aqui entre Corinthians e Atlético Paranaense, eu acho que pode ser uma vitória do Corinthians, sim. Mas se o Corinthians poupar, eu apostaria num jogo com uma vitória do Atlético Paranaense, pelo que tem mostrado. É um time mais redondinho, acertadinho. Mesmo o Paraná sendo um time mais forte em casa, o Ceará tá bem montadinho. Eu acho que aqui daria um Ceará. Ceará sairia com uma vitória de 2-1, também não sairia com o SG não, mas sairia vitorioso. Pra mim, América Mineiro e Palmeiras poupando, mesmo assim o time reserva do Palmeiras é bom, creio eu que mesmo assim eles conseguiriam fazer frente ao Palmeiras, o Palmeiras conseguiria fazer frente ao América, mas eu ainda acredito que seria um jogo de empate, um 2-2, provavelmente. Vitória e Cruzeiro, vitória em casa, sim, o técnico Wagner Mancini. Agora alguns jogadores vão tentar mostrar mais serviço. Todo mundo sabe como é que é. E o Cruzeiro deve poupar alguns jogadores, então eu aposto na vitória do Vitória em casa. É bem provável. Aqui não tem nem o que discutir. Pra mim, da São Paulo tranquilo, porque o Vasco fora de casa também não é um time tão forte. Pra mim, São Paulo mete 3 no Vasco. Fácil em casa com o time titular. Por ser no Rio, aposto aqui no Fluminense. Seria um jogo pegado, um jogo com gols os dois lados. Seria um 2-1 Fluminense. Para mim, é o resultado que mais terá na rodada, provavelmente. Esse aqui para mim será um empate, um 0-0 ou 1-1 no máximo. Não vejo como um jogo de muito gols, pelos que os dois times têm apresentado. E Atlético Mineiro e Inter, pelo que eu vi sem ver o jogo do Inter, do Galo agora à noite, por enquanto para mim mesmo fora de casa daria a Inter, e o Nico Lopes seria uma opção boa para essa rodada. Nico Lopes, Patrick se encaixariam bem nessa rodada. Então foi isso, galera. Foi só para mostrar a pontuação para vocês, trazer para vocês também a análise da rodada feita por mim. Ver se vocês gostam de vídeo de análise da rodada. Se vocês quiserem, eu trago mais vezes. Posso fazer sim um vídeo com a pontuação e com análises. Lógico, quando a semana for mais completa, sim, mais tranquila. Quando a semana for quarta e domingo, não dá, porque são vídeos mais corridos. Trago o time para vocês do time principal só lá para quinta, sexta-feira, provavelmente. Mesmo tendo mais tempo, eu vou trazer lá para quinta noite ou sexta dia. E no sábado atualizar para poder começar a rodada. Porque a gente precisa analisar bem e ver o que esses times que jogam Copa do Brasil e Libertadores e Sul-Americana vão fazer. Se vão poupar, se não vão nessa rodada. Então é isso daí, galera. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Valeu, abraço e até a próxima.